Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo do livro Contribuições de Joana de Ângelis, e hoje a gente está com a nossa querida Sheila Simões. Vamos estudar o capítulo 24 com o tema fobias. Sheila, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Com esse, eu acho que eu fecho a minha quarta contribuição nos estudos com vocês. É um livro que vocês já sabem a história, né? Ele surgiu assim da necessidade de fazermos uma complementação a respeito das patologias mesmo, né? Das doenças mentais. A Joana, ela fala de várias doenças mentais na série psicológica, e ela sempre aborda a partir do espírito. E mesmo que ela traga algumas questões assim, algumas explicações mais científicas, ela fica com o espírito, ela fica sempre na visão e na ótica do espírito para tentar entender o que leva uma pessoa a desenvolver uma patologia na encarnação atual, né? Então, primeiramente, a gente pode começar dizendo que qualquer patologia, né, há necessidade de, principalmente essas mentais, não é? Claro que existem patologias que são causadas por vírus e bactérias, e aí, às vezes, são agentes externos que nós não temos como controlar muito bem, porém, nossa imunidade, né, nosso mecanismo de defesa imunológico, se ele for bem cuidado, como a gente já conversou no estresse, né? O estresse é um risco muito grande para desenvolver várias patologias quando não é gerenciado. E outras situações de saúde também. A má alimentação, não controlar a atividade física, o uso de substância química, enfim, são situações que podem agravar quando um vírus, uma bactéria entra no organismo. Mas e as doenças mentais, né? Doenças mentais, elas não são causadas por vírus e bactérias, embora as substâncias psicoativas, elas podem desencadear, mas vejam que ela está desencadeando, ela não estaria causando uma doença mental. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter um fator predisponente, sermos predispostos, termos uma constituição física e espiritual e mental que propicie o desenvolvimento de uma patologia, de uma doença mental, né? Uma patologia mental. E esse fator predisponente que é visto assim, estudado na ciência, em todos os campos assim da medicina, está relacionado tanto geneticamente como espiritualmente falando, visto que o modelo organizador biológico ele vai dar o molde para o corpo físico, e as células são escolhidas de acordo com a necessidade da pessoa vivenciar aquela experiência, aquela patologia. Vamos dizer assim, é obrigatório que a pessoa que tenha um fator predisponente desenvolva patologia? Não. Pode acontecer de nós virmos com essa predisposição, mas a encarnação passar em outro ritmo, com outros cuidados, de uma outra maneira, e aí a patologia não se forma da maneira como está inscrito, né, vamos dizer assim, né, no nosso DNA, na nossa psicosfera, no nosso perispírito, tudo junto, né? E as fobias, né? As fobias, elas seriam questões de desencadeamento dessas doenças? Eu quero dizer que sim, tá bem? É possível, sim, que as fobias sejam algo que nós já trazemos de encarnações anteriores, e, por causa disso, então, nós vamos acabar, em algum momento da encarnação, não necessariamente em idade específica, apesar do DSM-5, que foi o código de doenças que a gente pesquisou nesse livro, nós escolhemos pelo código de doenças, diz que inicia uma fobia específica, ela inicia em torno de 7 a 11 anos de idade. Então, significa dizer que muito cedo, muito precocemente, uma criança, um pré-adolescente, já pode começar a apresentar fobias, tá? Mas eu queria, então, compartilhar com vocês um esquema
Espera um pouquinho, que primeiro eu preciso pedir para compartilhar aqui. Estão vendo? Consegue ver? Sim? Eu vou passar uma a uma, né? Melhor para assim. Então, o que é o medo, né? O medo, ele é o que desencadeia uma fobia, primeiramente falando, tá? E o medo, ele é uma emoção primária, também relacionada com o nosso processo evolutivo. Quer dizer que, então, como Joana fala, nós passamos por um processo antropossócio-psicológico. Vocês já ouviram essa palavra, né? Antropossócio-psicológico. É uma palavra que Joana inventou. Não, na verdade, ela uniu várias palavras aí para falar, então, da nossa condição como espíritos eternos que reencarnamos diversas vezes, e nas nossas primeiras encarnações, ali ainda no mundo primitivo, nós precisamos do medo como um fator de proteção. Se não fosse o medo, nós provavelmente não iríamos sobreviver como espécie. Mas não é só o medo, né, gente? Você sabe que existem outras emoções primárias que são determinantes também. Principalmente medo, raiva, nojo. O nojo, ele é protetivo, parece estranho falar, mas ele é uma emoção. O nojo, ele protege para a gente não se envenenar, por exemplo. Quando a gente, né, ia comer algum alimento que a gente não conhecia, se não tivesse um bom cheiro, se tivesse estragado, a gente já não comia, tá? Por exemplo, tá? Só estou dando uma ideia, assim. Mas tem outras emoções, a tristeza, a alegria, enfim, são emoções primárias porque nós estamos desenvolvendo desde as primeiras encarnações. As nossas, na verdade, inicialmente, elas eram reações emotivas, né? Uma emoção como reação de defesa para a gente poder sobreviver. E o medo é uma delas, mas o medo, ele realmente ele é evolutivo porque ele nos protege muito, o medo, sempre nos protegeu, tá bem? Eu estou tentando tirar. Eu não sei, você enxerga isso aqui, Mariana, que está na minha tela? Como é que tira isso aqui para. Essa parte aqui, ó. Eu tô vendo o medo e instinto de Acho que não vai preservação. atrapalhar. Ah, então tá bom, então não vai atrapalhar. Então veja que, como instinto de preservação, né, o medo, ele nos protegeu para que pudéssemos evoluir como espécie, para a gente fugir dos animais, para a gente se proteger de situações ambientais assim graves, como tempestades, ou então outras situações que pudessem nos colocar em risco. E daí sentindo medo como uma reação peraí, de uma parte do cérebro que se chama, eu já falei que é uma emoção primária, né? Ah, não, entrou outro aqui, entrou como arquétipo, tá? Mas eu queria dizer para vocês que o medo, ele é desencadeado na área cerebral chamada amígdala, tá? Aqui. A amígdala, ela é uma parte próxima ali do hipotálamo, hipófise, no sistema de recompensa cerebral. A gente tem a amígdala na garganta também, mas essa é no cérebro, tá? E ali, a resposta da amígdala, ela é automática, ela é instintiva. E o medo, ele age diretamente na amígdala. Então, é porque nós temos essa reação no cérebro. Vocês lembram do cérebro, dos 3 andares do cérebro? Você já deve ter ouvido falar disso também, né? Então, a amígdala fica ali no cérebro mais primário, no reptiliano, que é o primeiro cérebro que foi desenvolvido. Depois nós tivemos outros 3 andares e o último cérebro é o córtex pré-frontal. Então, inicialmente, as nossas reações não eram pensadas, porque o córtex pré-frontal é que ajuda a gente a pensar. Nós não pensávamos, nós só reagíamos, nós só sobrevivíamos. Então, ainda a reação da amígdala ainda é a mesma, não mudou. Nós temos uma reação automática que manda uma informação por córtex pré-frontal para fazer uma avaliação do que se realmente tem risco ou se não tem risco, tá? Então, a partir do momento que nós desenvolvemos essa reação do pensamento mesmo, né, que foi quando o espírito pôde
imprimir no corpo físico o desenvolvimento do cérebro nesse nível, vocês sabem um pouco, né? Foi quando a gente passou a cozinhar os alimentos e poder ter relações de grupo realmente, começamos a nos desenvolver o vocabulário, desenhos e tal, tudo isso influenciado pelo espírito que já tinha evolução, mas que o corpo físico precisava corresponder para que o espírito se manifestasse. Isso vocês já sabiam também? Já tinham tido essa noção do quanto o espírito, tendo já um nível de conhecimento e evolução, precisava esperar que o corpo físico chegasse nesse momento para poder se expressar, tá bem? E o oposto hoje em dia também acontece. Às vezes o espírito precisa passar por uma reencarnação que ele não tem, que ele precisa passar por uma provação muito forte ou uma expiação, e o corpo não tem condições de expressar minimamente, né? Acontece assim do bebezinho ter um desenvolvimento até razoavelmente normal, mas tem um acidente na hora do parto ou ainda dentro do útero, e aí ele, por exemplo, pode ter uma paralisia cerebral, e aí já não consegue ter condições de expressar o que o espírito está mostrando, tá? Outra patologia também que às vezes em níveis mais graves, né, que é o autismo também, e por aí vai, né? São várias patologias que acabam impedindo o espírito de se expressar. Mas não é o nosso caso aqui, porque nós estamos falando de reações automáticas mesmo. Então, como eu disse, é uma reação provocada ali no cérebro, e a partir do momento que chega no córtex pré-frontal, nós fazemos uma avaliação desse medo. Se ele for um medo real, se ele for realmente alguma coisa que possa nos prejudicar, então a gente tem uma reação de proteção, por exemplo. Mas, às vezes, a gente já sabe que esse medo não é real, ou pelo menos a gente começa a gerenciar o medo, né, que já é parte do tratamento, e, nesse sentido, então, a gente acaba não paralisando, por exemplo, porque as reações do medo, elas podem passar por luta, fuga ou paralisação. Na paralisação é quando eu não consigo ter nenhum tipo de reação. Mas como não ter reação, a não ser que você se finja de morta, é um perigo muito grande, né? Era um perigo muito grande, porque os animais podiam nos alcançar. Então, o medo, ele desencadeia pela quantidade de adrenalina que ele joga no organismo, ele manda essa mensagem, né? Tem um perigo, então a hipófise vai liberar adrenalina no organismo e nós vamos sair correndo, por exemplo, nós vamos nos proteger, tá? Essa é a reação automática que a gente está falando, pelo instinto de preservação e porque essa emoção primária, ou seja, ela foi desenvolvida desde o nosso início de caminhada aqui na Terra como humanos, né? Antes nós caminhamos em outros reinos, depois como humanos, quando o espírito se individualizou, então nós passamos a vivenciar o medo. E porque ela é um arquétipo também, afinal de contas, ela já faz parte, sempre fez parte da nossa vida e continua fazendo. Isso é um conteúdo arquetípico, quer dizer o quê? Que nós vivenciamos a cada encarnação, sempre vivenciamos essa experiência. O que mais nós temos aqui? Existem, então, agora as fobias específicas. Eu falei em nível geral, de um medo de um modo geral, mas o medo, ele gera a patologia fobia, tá? Tem os fóbicos ansiosos e tem a fobia específica. Os fóbicos ansiosos, eles são aqueles que, a partir de uma reação, de uma memória, por exemplo, de algo que aconteceu e que gerou medo e ficou registrado na amígdala, nós vamos desencadear ansiedade naquele momento. Então, o nosso corpo, além de produzir adrenalina, vai produzir também uma quantidade excessiva de serotonina. Ah, mas serotonina não é um hormônio que gera bem-estar? Sim, mas em grandes quantidades ele gera ansiedade, tá? Então, a dopamina também, em grande quantidade, ela gera uma agitação motora que a gente não para. Então, veja que não se trata da qualidade, mas se trata da quantidade de neurotransmissores, de hormônios que estão no nosso organismo. E os fóbicos ansiosos,
eles geralmente eles identificam uma questão que está afetando, né, a pessoa, e a ansiedade que desencadeia aquela situação muitas vezes faz com que eles não consigam reagir, eles fiquem paralisados, tá bem? E a fobia específica, ela é, então, algo que está relacionado a uma situação que aconteceu. Isso vai ser interessante a gente conversar depois, com perguntas e tal, para a gente poder entender bem, assim, o que vem a ser. Existem centenas de fobias, cada uma tem um nome. Basta ter uma especificidade, aquele medo ligado a uma especificidade. Pronto, é o suficiente para já ganhar um medo, já ganhar um nome, né? Também uma lei de ação e reação, né? Visto que Joana nos traz esta questão do quanto nós trazemos na nossa história evolutiva e, no caso da nossa evolução mesmo como espíritos, né? Situações causadas por nós mesmos ou que nós sofremos em outras encarnações e que viemos, então, nessa encarnação, sofrer consequências, sofrer reações do que foi, do que aconteceu no passado. Eu acabei não lendo para vocês sobre o arquétipo que tem ali no texto. Todo mundo tem o texto, Mariana? Será que é legal a gente ler? Será que tem gente que não tem? Eu acho que é legal ler, sim. Quem não tiver, não dá para acompanhar, mas vai escutar, né? Não, mas vai escutar essa definição que Jung traz do arquétipo, que são os arquétipos sempre foram e são forças. Sheila, só um minutinho, qual a página? É página 471 para mim, 471. Eu acho que eu tenho outra versão, tá? Se for outra edição, é na terceira página do texto. Uhum. Né? Que ali nós colocamos, então, que existe, então, no nosso processo de evolução, o medo como um arquétipo para nos ajudar a evoluir. Então, os arquétipos sempre foram e são forças da vida anímica, né? Anímica da nossa vida encarnados, tá? Que querem ser levados a sério e cuidam de valorizar-se da forma mais estranha. Sempre foram portadores de proteção e salvação. E sua violação tem como consequência os perigos da alma, tão conhecidos na psicologia dos primitivos. Jung, ele estudou os primitivos, ele observou, principalmente em situações como essas que a gente está descrevendo aqui, que os primitivos, eles respeitavam muito as suas emoções primárias, os medos, a raiva, né? A tristeza, justamente porque eles sempre atribuíam a algo que não estava no alcance deles. Era sempre alguma coisa a mais que estava causando aquilo. Então, eles respeitavam. E Jung fala que é anímico porque causa reações no nosso organismo, mas os arquétipos, eles precisam da nossa experiência para eles poderem ser vivenciados. O medo, ele só vai estar presente na nossa vida quando nós passarmos uma situação de medo. Aí, ali, aquela situação arquetípica se faz mais uma vez, ganha vida mais uma vez. Por isso, anímica. Então, além disso, também são causas infalíveis de perturbações neuróticas ou até psicóticas, ao se comportarem exatamente da mesma forma que órgãos corporais ou sistemas de funções orgânicas negligenciadas ou maltratadas. Aqui Jung está falando, então, que, por exemplo, o medo ele gera essa descarga de adrenalina no organismo, então, causando um transtorno ansioso, uma fobia ansiosa. Isso é um nível neurótico do funcionamento, por isso perturbações neuróticas. E se for psicótica, então é uma fobia tão grave que a pessoa, por exemplo, ela tem fobia de animais, de alguns insetos, e ela pode ter uma psicose, assim, uma alucinação
de que tem animais andando no corpo dela, por exemplo. Tamanho fobia que ela tem tão grave que ela tem alucinações. Então, é causando um transtorno, uma perturbação psicótica, tá? Que causa delírios e alucinações. Entenderam isso? Até aqui tudo bem, pessoal? Tem perguntas? Não? Então, sobre o nosso esquema, né? Vocês ficaram com alguma dúvida? Concordaram? A Gabriele quer falar? Pode falar, Gabriele. Oi, oi, obrigada. Desculpa, eu não consegui ler o material, mas só para tirar uma dúvida, talvez seja uma coisa que o pessoal já saiba. Fóbicos ansiosos não quer dizer a mesma coisa que o transtorno de ansiedade, né? É algo à parte, né? Sim, sim, é diferenciado no DSM, no Código de Doenças. O transtorno de ansiedade, ele é uma patologia específica. A Ah, fobia, ela tem uma característica de ter algo associado, tá? entendi. Então, entendeu? Por exemplo, você pode ter um transtorno de ansiedade e geralmente é generalizado. Tanto que Uhum, o nome da patologia é transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E uhum, você não tem alguma coisa assim que você fale, ah, eu tenho medo, por exemplo, de ir para a rua, de estar em público, entendi, tá? Por exemplo, entendi. a fobia social, ela também é caracterizada de forma específica, diferenciada, mas ela é uma fobia ansiosa, porque a Uhum, pessoa, quando ela tem a fobia social, ela não consegue estar em público, ela tem muito medo de falar em público, tá? Por entendi. exemplo, também Tá de bom. apresentar o trabalho na faculdade, coisa e tal. Então, isso é algo que é incapacitante, a pessoa acaba não conseguindo terminar o curso, muitas vezes. Pode falar. E a fobia, você falou que geralmente ela aparece de 7 a 11 anos, mas ela pode aparecer também posteriormente, né? Dependendo da situação que a pessoa seja, que aconteça com ela, né? Ou seja, Resposta, é, resposta. isso. Não, o que o DSM fala é que são essas patologias específicas, elas têm, em geral, elas têm um início, a específica, tá? Então, vamos dizer assim que tem medo de elevador, por exemplo, Uhum. né? De estar no ambiente fechado. Isso pode aparecer entre 7 e 11 anos, pelo menos é o que as pesquisas mostraram. Ah, tá, Mas, obrigada. entendeu? Mas se acontece de mais tarde, lá, pelos 19 e 20, a pessoa fica presa no elevador, o elevador cai. Eu estou falando assim, em linhas gerais, né, gente? Qualquer coisa pode gerar uma fobia, se vocês querem saber. Uhum. Tem centenas de fobias mesmo. Então, eu dei alguns exemplos no texto aqui, aerofobia, não viaja de avião, tanatofobia, não suporta a ideia da morte, gamofobia, quando houve uma intensa experiência negativa num relacionamento, então a pessoa já não quer mais se relacionar, não quer namorar com ninguém. Mas se vocês pegarem a lista no Google de fobias, é enorme, para quase tudo, Você pode né? dar um Tem exemplo de fóbicos ansiosos? exemplos? É, é. Esse que eu te falei da fobia social. A pessoa, a fobia, ela gera uma ansiedade, tá? E aí, Hum, então, a pessoa, por exemplo, ela não consegue estar em público ou não consegue estar em ambientes abertos. Ela acaba sentindo ansiedade por algo que ela precisa concluir ou fazer. Então, ela, por exemplo, não quer ir para a escola, não quer ir para a faculdade, gerando muita ansiedade, tá? Por algo que ela fantasiou. Se o sino hum. atrapalhar, eu fecho aqui um pouquinho e vocês falam um pouco. Tá atrapalhando? Não, Não? Então tá bom. É que essa é a hora do sino, 5:30 obrigada. da igreja. Mas entendeu, Gabriele? Aí, Por que que é dividido? Por que que é separado? De um modo geral, todas as fobias geram ansiedade. Mas a fobia específica, ela tem uma questão focada em algo, numa situação, num objeto, num animal. Então, eu dei um exemplo aqui de crianças que, quando criança, de pessoas que, quando criança, vão se apresentar
para a família e recebem piadas, bullying, sei lá, chacotas, depois elas ficam com muito prejuízo na vida adulta para se apresentar em público também. Então, foi gerado na infância. A criança que tem um ataque de um animal, e aí ela também desenvolve a fobia de cães, por exemplo, mais tarde. Pode ser que ela não tenha contato com animais por um bom tempo, mas quando ela vem a ter, aquele contato já gera uma fobia. E aí a fobia ela vai ser desencadeada por essa ansiedade, que é uma descarga de adrenalina no corpo, taquicardia, sudorese, a pessoa entra assim numa questão inquieta, tá? Isso é a reação da ansiedade. E a ansiedade ela está na base de muitas doenças. Então, geralmente, é importante fazer um bom diagnóstico, porque existe tratamento para fobias específicas que são realmente assim focadas em dessensibilizar a pessoa. Vai colocando em contato com aquilo que causa fobia, e a pessoa vai enfrentando e vai se acalmando em relação à questão. E aí entra aquilo que a gente estava falando, de sair da amígdala e vir para o córtex pré-frontal. Essa é a maneira de conseguir fazer com que o cérebro pare de reagir automaticamente e comece a pensar a respeito do problema. Tá? Vocês estão entendendo isso, gente? Então, só que como a gente falou... Oi, Gil, pode Oi, perguntar. tem uma questão com relação ao medo. Seria, em casos de dependentes químicos, um processo de o medo pela ativação do instinto de sobrevivência e o medo de não querer enfrentar a realidade? Teria alguma relação da Pelo realidade instinto da de... sua vida? Seria uma ação assim do instinto de sobrevivência, de ele entra na droga, que é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo, né? A questão psicológica, de não se enfrentar a realidade. Não sei se conseguiu pegar a minha Sim, mas questão. eu acho que o teu raciocínio, assim, teu pensamento, ele não está muito condizente com fobia, tá? Com medo. Porque uma pessoa que tem uma dependência química instalada, ou seja, ela tem todas as características, ela não pode deixar de usar a droga, porque aí ela passa a ter ansiedade por falta da droga, aí é uma outra coisa que desencadeia, não é o medo, sabe? Tá? O que desencadeia a ansiedade no uso de substância é a falta da substância. O cérebro sente falta e emite mensagens de estresse. E aí aquela falta vai gerar ansiedade, vai gerar fissura. Não é o medo daí. Então, eu não Talvez, expressei. Oi? talvez você tenha pensado num caso. Se você quiser me Uhum. falar o caso, Já. talvez a gente consiga entender melhor. Porque, em linhas gerais, isso que você está falando do uso de substância não seria o medo. Não seria, mas no caso dos dependentes, o instinto de sobrevivência, porque quando ele vive uma situação de conflito interno muito grande, aí ele entraria nas drogas como para não cometer um suicídio, por exemplo, seria o instinto de sobrevivência querendo proteger? Não, né? Não. Olha, é, é bem específico o que você está trazendo, assim, talvez você esteja pensando em alguém que, É com exatamente. pensamentos suicidas, começou a usar álcool para se acalmar, álcool é depressor, daí tentou segurar. Pode até ser que a pessoa tenha usado substâncias, drogas assim, para sair daquele estado que ela estava vivendo, talvez de ansiedade por alguma situação acontece, fuma maconha, tá? Mas, por exemplo, Exato. se ela fumasse um crack, se ela cheirasse uma cocaína, ela ficaria com uma sensação de tanto poder que aí, por exemplo, ela poderia até conseguir se matar ou cometer uma overdose.
Entende? Então, são duas situações muito graves que você está trazendo: ideação suicida e uso de substância. Eu não enxergo o uso de substância como instinto de sobrevivência, é o oposto disso. É uma pessoa que ela não respeita o corpo. Então, eu não estou dizendo com isso que ela sempre queira se matar, não é isso, tá? Porque a pessoa que entra com uso de substância, ela vai indo devagar, inicialmente gera prazer, toda droga gera prazer, depois, com o passar do uso, ela precisa da droga para diminuir a falta que ela sente, aí aliviar o desprazer, mas ela se torna dependente química porque ela vai usando cada vez mais para justamente diminuir a carência que ela sente, a falta que ela sente da droga, tá? Então não chega a ser algo assim como um instinto de sobrevivência, viu, Gil, que você está pensando. Eu, pelo menos, não consigo ver dessa maneira. Até a gente pensa, às vezes, que um dependente químico, ele tem o oposto disso. Ele acaba tendo Autodestruição. impulso. Hã? Autodestruição, né? Processo de Impulso. autodestruição. É um impulso, tá? É o impulso Hum. de morte mesmo. O impulso de morte. É como se, dependendo da condição que ele está, nada mais fizesse sentido. Então, tanto faz. Estar alcoolizado, estar drogado. Melhor ficar drogado e alcoolizado, porque pelo menos eu não entro em contato com a realidade. É Isso isso que eu sim. pensei, a questão do medo. A questão do medo aí realmente é uma questão particular, como se a pessoa teria medo de enfrentar a sua Isso. vida, né? Isso sim. Isso sim. Medo de enfrentar a vida. A Joana vai falar que medo e culpa são conteúdos ancestrais. Nós trazemos há muitas e muitas encarnações. Portanto, a culpa e o medo, que quando eles são ancestrais, quando eles nos acompanham há muitas encarnações, muitas vezes o uso de substância, a dependência química, ela vem como tentativa, aí sim, de fazer um adormecimento dos compromissos que a gente tem que assumir. Então, para adormecer e para não enfrentar, e medo de enfrentar, no caso, né, ou medo de enfrentar os próprios conteúdos. Então, nós estamos falando aqui que todos nós temos conteúdos de encarnações passadas que são apresentadas a nós. Todos nós podemos sentir medo em algum momento, mas é a nossa força, a nossa vontade, a nossa força, a nossa persistência ou a nossa espiritualidade que vai nos dar coragem e determinação para enfrentar esse conteúdo que vem e que nos assusta, que nos dá medo ou que nos dá culpa. Nós começamos a ter uma ansiedade, não sabemos de onde é, por que é, e vamos trabalhando essas questões internamente e pode apresentar num sentimento de culpa mesmo que não seja específico, sabe? Que eu saiba do que se trata. Posso viver algo que vem de outras encarnações, como Joana fala, e desencadeia uma doença mental, tá bem? Então, a fobia, né? A fobia, ela entra como essa doença mental expressa através desses conteúdos, muitas vezes, tá? São conteúdos que vêm de dentro. Então, nem sempre eu vou ter, eu vou conseguir identificar do que se trata. Aí entra a psicologia analítica, que trabalha o símbolo. Nós vamos tentar ver a imagem do que vem. O que parece, né? Como essa reação que você está sentindo, como esse estado fóbico que você está sentindo, o que parece isso? Aí a pessoa começa a fazer associações e talvez a gente consiga ver através da imagem de um sonho, por exemplo, alguma coisa que aconteceu, tá? Mas eu vou contar uma questão pessoal minha. E vocês viram aqui no texto que tem um caso de musofobia, que também é um caso meu. Pode falar, Maria. Uma pergunta, Sheila. Você falou, não, as fobias aos animais. Normalmente que essas pessoas vivenciaram essas coisas com esses animais.
Mas há fobias, por exemplo, determinadas fobias que muitas pessoas têm e não recordam nunca de ter, meu caso, de ter tido algum problema com esse determinado animal. Isso poderia estar no inconsciente coletivo? Sim, sim. E Joana fala isso mesmo. Pode ter acontecido de nós termos passado. Eu vou contar então a minha situação, Maria, para talvez Tá, você ok. possa fazer alguma situação. Quando eu era bem pequena, assim, devia ter uns 7 ou 8 anos, e depois, nos anos seguintes, eu continuei, eu morava em São Paulo na época, e eu morava em casa. E casa, às vezes, entra roedores, entra ratos na casa, né? Porque da rua. E eu encontrei um rato, eu devia ter isso, uns 8, 9 anos, na cozinha, quando eu fui para tomar café da manhã, o rato estava lá. O pavor que eu senti em ver o rato foi tão grande que eu subi em cima da geladeira. Foi o lugar mais alto que eu consegui. Eu fui subindo, 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 onde eu consegui, cheguei em cima da geladeira. Aí até que vieram, botaram o rato para fora, eu desci da geladeira. Esse foi meu primeiro contato com muito medo do rato. Depois disso, cada vez que encontrava com rato, eu tinha uma sensação horrível, horrível mesmo, assim, muito medo mesmo. E eu conto aqui esse caso de musofobia, porque depois, mais tarde, na vida adulta, eu consegui compreender, como psicóloga e também fazendo análise, que o rato, ele é um animal de Apolo. E o meu desenvolvimento mental, assim, como adulta, foi racional, é racional. E racional está relacionado com Apolo, essa mente apolínea que olha tudo de uma forma muito clara e objetiva. Então, é uma situação interessante, se vocês quiserem ler ali depois, que eu vim compreender a influência que Apolo tinha na minha vida e que se apresentou desde a infância. Mas, depois também no trabalho mediúnico, foi visto que em uma das minhas encarnações eu tive um desencarne naquelas masmorras que se eles prendiam as pessoas embaixo dos castelos e as pessoas morriam ali de fome, de sede, presa com ratos. E eu tive um desencarne dessa forma também. Então, veja, né? Tá tudo relacionado, viu, Maria? Tá tudo relacionado. Eu trago de outras encarnações, experiência de ter desencarnado com ataques de rato. Na minha infância, tive experiências também assim. E depois, na vida adulta, fiz essa correspondência com a mentalidade apolínea, né? Que é a minha natureza que eu preciso trabalhar para justamente desenvolver outros aspectos mais relacionais, outros aspectos menos intelectualizados, assim, menos objetivos, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês perceberem como é importante você fazer todo um trabalho em conjunto, né? Não é só psicológico, não é só relacional, ou seja, não é só na vida cotidiana e não é só espiritual. Tudo está interligado, tá bem? Então, claro, nós tivemos desencarnes como é que se fala assim, de uma forma muito violenta, né? Ao longo das eras, né? Nós fomos. Quem morreu na fogueira? Quem foi queimado vivo na fogueira? Joana de Ângeles, por exemplo, como Joana de Cusa. Tantas outras pessoas tiveram essa morte. E será que elas depois não... Sabe quem que desenvolveu uma doença de pele? O Newton, o irmão do Divaldo. É Newton ou Nilson? Wilson. Nilson, ele tinha uma doença de pele. E que foi visto que era resquício desse desencarne na fogueira. Então, são diversas situações assim que nós podemos enfrentar relacionadas à fobia, que estão relacionadas a encarnações passadas, sim. Maria? Outra Maria? Silva? Oi, boa tarde, isso, outra Maria. É, eu só estava com dúvida ainda na relação à culpa, a relação da... Porque a Joana traz aqui, onde, como você menciona no teu capítulo, Hum, no capítulo dos conflitos existenciais, ela fala da herança da culpa no inconsciente humano, responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. Depois, mais para frente, você coloca também no teu capítulo a culpa, logo depois do texto de Manuel Filomeno de Miranda, você coloca ocorrência das manifestações fóbicas naqueles que foram cometidos por mortes e torturas violentas, como você é, estava mencionando agora, e depois você entra com a culpa, falando a culpa ressurge no inconsciente e torna-se irracional
inaceitável para o ego. Uhum. Depois, mais para frente, você coloca de novo a culpa em relação às obsessões espirituais. Em relação à obsessão espiritual, até que eu consigo entender, em relação aos, aos graves atos que a gente teve nas vidas passadas e os perseguidores que vêm. Mas nesses outros casos, eu não consigo relacionar o medo e a culpa, assim, mas a fobia em si, e a culpa é que eu não consigo entender muito bem essa relação entre fobia e culpa. Pude explicar um pouquinho? Sim, sim. É que existem, então, se a gente pensar no nosso processo evolutivo, diversas encarnações em que nós agimos de uma maneira atroz mesmo, né? Matando as pessoas, torturando, causando assim um impacto assim muito grave na vida de outras pessoas. Então, conforme a gente vai evoluindo e a gente vai percebendo o mal que causou, né? Evoluindo, vamos evoluindo. Causamos lá há 10 encarnações atrás, mas só agora é que eu consigo perceber, antes dessa encarnação, que eu causei muito mal. Então, eu tenho a informação de que eu fiz o mal, e eu me culpo por isso, mas não é consciente, está inconsciente, está lá no inconsciente coletivo, ou seja, está mais longe ainda do que o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, ele é formado nesta encarnação, tá? Ele recebe informações de outras encarnações, do inconsciente coletivo, e dessa encarnação. Então, se encontra ali no inconsciente pessoal. Só que tem ainda a consciência onde está o ego. E a consciência é onde a gente tem acesso mais fácil. No inconsciente pessoal, no inconsciente coletivo, nós não temos acesso direto. Está inconsciente. E essa culpa, ela não é conhecida porque está lá, certo? Mas na medida em que ela começa a forçar a presença, ela começa a forçar o ego. Imagine alguém que tenta entrar numa casa, tá? Essa pessoa ela quer entrar a todo custo numa casa, e a pessoa que está dentro da casa não quer deixar a pessoa entrar. Então, quem está dentro da casa e não quer deixar entrar é o ego. E quem força para entrar é a fobia, é a culpa, por exemplo. Tá? Uma fobia em forma de culpa. Ou uma fobia que traz uma culpa subjacente, embaixo daquela cara de fobia. Então, por exemplo, né, eu posso ter muito... Vamos imaginar, o que vocês podem imaginar? Um assalto mesmo, né? A pessoa que já sofreu um assalto, depois ela sente muito medo de ser assaltada de novo, tá? Então, a pessoa associa, ela associa isso que ela está sentindo internamente a esse medo que ela tem de assaltante. Então, ela tem algo para dizer para justificar o que ela está vivendo, tá bem? Ela encontra uma forma de explicação do que ela está sentindo, mas pode não estar relacionado especificamente com os assaltos, e sim com isso que ela causou em outras encarnações e que estava inconsciente, mas começa a vir para a consciência. Então, nessa situação ali que você estava explicando do assalto, é que às vezes a gente pensa na fobia como algo que a gente foi uma vítima, né? Mas nesse caso, a vítima, na verdade, um dia foi o algoz, como heranças passadas, é isso que eu entendo? Exatamente, exatamente. Mas olha, Maria, sempre é assim, Maria. A gente nunca é vítima. Nunca. Não tem mocinho nessa história, sempre tem um Não, a mocinho gente nunca é vítima, né? vítima. Nunca. Tem uma passagem de Chico Xavier que um homem chega para ele e pede explicação para o fato dele ter sido preso e injustamente. Ele foi preso e ele cumpriu a prisão, e quando ele sai, ele pergunta para o Chico, como é que pode? Onde que estava Deus que permitiu que essa injustiça acontecesse com ele? Chico só falou assim para ele, é tão bom, né, meu irmão, devolver. É muito bom a gente poder devolver aquilo que um dia a gente levou sem ser nosso direito, não é mesmo? E o cara ficou assim, sem entender muito bem. Por quê? Porque o homem veio cumprir, nessa encarnação, aquilo que ele tinha causado em outra encarnação, mas tinha se livrado. E nessa ele veio cumprir. Então foi isso que Chico disse para ele, né? Que é muito bom quando a gente pode devolver
aquilo que a gente recebeu sem direitos, né? Entenderam isso? Ok, Então, obrigada. nesse sentido, é, ficou muito no meu, no meu exemplo, foi visto, não foi uma regressão de memória que eu tive, eu não fiz isso, foi visto, não, acho que numa palestra que eu fazia, eu falei isso e aí alguém teve a visão, né? Mas pode aparecer nos sonhos, tá? Às vezes a gente pode, num filme, assistir alguma situação e depois sonhar com aquela situação. Ah, sonhei porque eu vi no filme. Pode ser que seja liberado do inconsciente. O filme, ele é um disparador de algum conteúdo do inconsciente que vem para a consciência através do sonho, que também pode nos dar informações de situações que não são propriamente dessa encarnação, mas que precisam ser tratadas nesta encarnação. É a nossa oportunidade de tratar algo que nós geramos em outras encarnações, ou que nós trazemos de outras encarnações, tá? Não conseguimos fazer as pazes com aquele conflito na encarnação passada, não ficamos em paz com aquela fobia, trazemos mais uma vez para essa encarnação tratar de novo a fobia. Não aparece, por exemplo, assim, até o momento em que nós temos condições de lidar com aquilo. Então, muita gente passa infância, adolescência, super bem, né? Dali a pouco, na vida adulta, começa a ter um pensamento. Eu atendi um rapaz, mas aí foi desencadeado, na minha análise, que eu fiz da situação dele, foi desencadeado por uso do álcool. Ele começou a usar muito álcool, 18, 19 anos, aí ele fez uma doença mental chamada bipolaridade, que foi diagnosticado como bipolaridade, mas a bipolaridade ela pode causar estados psicóticos, dependendo do estado da bipolaridade, tá? Que é um desequilíbrio do cérebro para mais ou para menos. E aí, quando ele estava no polo da hipomania, com muita descarga de hormônios que podem gerar delírios, tá? Então, ele tinha os delírios persecutórios, tá? E aí ele não conseguia sair de casa. Ele passou 5 anos por baixo, assim, ele passou 5 anos, dos 26 até os 29, 30 anos. Ele perdeu, ele tinha passado no concurso público, ele perdeu o concurso público, ele chegou a fazer faculdade, passou no concurso público, dali a pouco desencadeou a doença, ele não conseguiu mais trabalhar, o pai e a mãe teve que cuidar dele até perto dos 30 anos, psicoterapia, medicação, trabalho espiritual, passe. Ele entrou num estado fóbico, ele não tinha confiança que ele podia fazer as coisas, não podia sair sozinho, ele não tinha condições, ele voltou a ser uma criança, assim, insegura, de uns 9 anos de idade, não mentalmente, tá? Mas no estado de medo que ele ficou de estar em contato com as coisas, com a vida e arranjar trabalho. Finalmente, assim, ele conseguiu passar em outro concurso e está indo bem. Agora ele já tem 34 anos, mas deu muito, muito, muito trabalho para os pais. Porque ele voltou, né, a ficar muito dependente dos pais. Então, é uma situação que desencadeada por álcool, por exemplo, mas é algo que é muito sério, né, gente? A gente não tem como ter certeza de quem vai ter uma condição dessa. Não tem como saber de antemão, sabe? A não ser que desde a infância já vai apresentando condições que são propícias, né? Então, se não for tratado uma fobia específica, se não for feito algo que possa colocar a pessoa em contato com aquilo que ela tem medo e vai aos pouquinhos, ela vai, chama dessensibilizando, né? Vai perdendo a sensibilidade do medo em relação àquilo, aí realmente vira um problema muito maior, né? Só vai multiplicando o problema. Oi, Claudina. Quer falar? Levantou a mão. Não estou te ouvindo.
Não estou te ouvindo. Ah, ok, desculpa, eu estava com o som desligado. Eu queria dar um exemplo disso que você falou sobre a pessoa recordar sozinha, ter um medo, um pânico. Eu tenho uma amiga que ela tinha verdadeiro horror de pensar em deixar a criança dela com a mãe e com a irmã dela. Uhum, Então ela não conseguia entender por quê. Como espírita, ela eh, pediu ajuda e tudo, e com o tempo ela teve um sonho em que ela dizia que ela me disse que ela não era um sonho que não era um sonho, porque ela se sentia como acordada. E ela viu a cena em que ela deixava a criança com a mãe e a irmã, e aí uhum. houve qualquer coisa e as duas, como fugiram e deixaram a criança morreu. Então, nessa encarnação, ela tinha uma espécie de recordação disso, então ela tinha muito medo. O momento que a imagem veio à tona, ela fez terapia, todo um trabalho e tudo, ela conseguiu, como se dizer, se livrar dessa fobia, desse medo, porque para a mãe dela era muito duro não poder ficar com, com a neta, Sim. né? E ela própria não sabia por quê, ela não entendia por que que isso acontecia. Então, ela teve, como diz, ela estava aí toda amparada com os terapeutas e tudo, e ela teve essa visão, vamos dizer assim, espontânea do porquê que ela estava com com aquele medo, com aquele horror, né? Uhum. E a coisa ficou depois com o tempo, não foi algo que ela conseguiu logo Se nos primeiros libertar. 2, 3 Uhum. anos se libertar. Ela só conseguiu depois, quando a criança já estava maiorzinho, 7, 8 anos, deixar essa criança com a mãe dela. E para ela era muito difícil, porque ela pensava, não, eu gostaria, mas ela tinha um pânico tão grande, né? Aí eu Uhum. queria dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo bonito, a partir do momento em que a pessoa estava preparada, o próprio, o próprio ser inconsciente liberou a imagem. Sim, sim. Não, e foi isso realmente assim é mérito, né? Você conseguir receber do espírito essa informação, apesar de doer muito, apesar de ser por si só já pode gerar, né, uma situação traumática, a pessoa ter confirmação disso, porque afinal de contas o esquecimento do passado não é à toa, é justamente porque a gente não dá conta de lembrar de tudo que nós já fizemos e de tudo que nós já vivemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Realmente é muito pesado, né, gente? Nós não fomos coisa boa, não, né? A gente, a gente não é flor que se cheire. E daí vamos passar por situações, muitas vezes, que são pedagógicas na nossa experiência. Aquela passagem do início, do epígrafe do texto, reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás no caminho com ele, está representando justamente esses inimigos internos que Jesus traz. Enquanto estás no caminho com ele, quer dizer que então que nós estamos encarnados, estamos vivendo a fobia, e esse inimigo interno, essa reação que nós estamos compreendendo como se fosse uma fobia de alguma coisa, ela está relacionada com uma experiência de outras encarnações. Tipo, ter medo de aranha, ter medo de barata, ter medo de animais de um modo geral. É claro que os animais peçonhentos, esses animais que estão na nossa sociedade, eles fazem parte da nossa vida há muitas centenas de anos, né? E nós já tivemos situações gravíssimas. O próprio rato é um animal que ele foi fruto de doenças, a peste bubônica, né? E ainda hoje algumas cidades sofrem demais com a presença dos ratos nos esgotos, não é? Trazem doenças e tudo mais. Então, se a gente pensar que é um medo específico que tem uma justificativa plausível. E aqueles medos que não têm, que são situações que, poxa, a pessoa não vai entrar em contato com aquilo, ou que está no nosso imaginário infantil, como, por exemplo, os monstros, né? Caveiras, situações assim, tudo isso está no nosso imaginário.
E às vezes nós continuamos alimentando isso, que é um disfarce também de outras reações fóbicas que nós temos da vida, enfrentar a vida, como esse rapaz que eu contei, que ficou em casa com os pais, com medo de enfrentar a vida, tá? E ele não chegou a um ponto específico, assim, é por causa disso. Não, nós entendemos várias situações que estavam relacionadas à relação dele com a mãe, a relação também com o pai, o fato dele ter talvez uma mediunidade, teve várias questões no caso dele. Oi, Maria José, quer falar? Eu posso dar o meu testemunho? Claro. Quando eu era pequena, quando andava na escola, eu não conseguia falar. Quando me pediam para ler uma lição ou coisa assim, eu não conseguia, eu perdia a voz. E fui crescendo e no trabalho, às vezes quando tinha de debater algum assunto, eu perdia a voz, eu não conseguia falar em público, eu tinha muito medo de estar em público e de ter de falar em público. Mas pouco a pouco fui trabalhando esse lado. Por exemplo, eu agora levantei a mão e o meu coração começou a disparar, a bater muito forte, mas eu comecei a controlar essa situação. E pouco a pouco comecei já a perder o medo e a falar assim para mais pessoas, para pessoas desconhecidas. E houve uma altura na minha vida em que fui vítima de assédio sexual e nesses momentos eu cristalizava, eu parecia um robô, paralisava, não me conseguia defender, não me mexia, só dizia não continuo, não continuo, não continuo, mas não conseguia reagir. Foi passando o tempo e houve uma altura em que eu tive uma compulsão a ler livros de histórias de mulheres muçulmanas e a vida delas queimadas vivas. Não sei se vocês conhecem esses livros. Ou seja, a história da vida de uma mulher muçulmana que não tem direito sequer à própria vida, não é? Eu lia, chegava a sair do trabalho, comprar um livro, chegar a casa, ler, só me deitar quando acabava de ler o livro. E um dia, a dormir, não foi um sonho, foi uma regressão em que me deparei com alguém que eu sabia que era eu sabia que não era um sonho, que era uma vida passada, e eu comecei a falar com aquela que era uma criança, ou seja, a criança praticamente não falava, mas eu compreendi tudo o que estava a passar. E nesse sonho foi como se eu tivesse feito uma doutrinação com aquela criança, a dizer já acabou, agora já não existe mais isso, passa à frente. E eu acordei a partir desse momento, nunca mais tive a compulsão para ler livros, ou seja, foi como que aquela fase de ver e que através de uma regressão espontânea eu vi-me, sabia que era uma vida passada, não houve grandes diálogos, mas eu sabia o que é que estava a passar, eu só disse, isso já acabou, já ficou no passado, agora estamos noutra vida, acabou, vamos em frente, e acordo. Pronto, e acabou essa experiência. Que bom, Maria José. Olha, isso está sendo gravado, são coisas que... O material está gravado, mas se vocês estão contando é porque vocês estão tranquilas, né, com a experiência de vocês para contar. Sim. Por mim também, por são mim tudo bem. experiências, porque eu acho que às vezes é assim, nós vamos à procura de regressões para tentar resolver problemas. Eu nunca tive essa preocupação, e as coisas automaticamente se foram resolvendo. Ou seja, no momento em que eu estava preparada, eu acho que a espiritualidade produziu essa regressão, porque foi engraçado, eu senti-me como a desdobrar e eu não conseguia ficar vertical. Eu via o meu corpo cá embaixo, eu estava a flutuar e depois vem uma entidade que diz assim, não te preocupes, que eu já te ponho em pé. E então eu fiquei assim e então desaparecem as pessoas que estavam e eu entro num espaço onde estava eu,
havia uma barreira e do outro lado da barreira aparece essa adolescente, teria seus 13 anos, para aí, e eu vejo, eu sei que era eu até comecei a reparar e a comparar como é que ela era naquela altura e como é que eu sou agora. Era morena, eu sou morena. Ela tinha os cabelos negros, ela tinha os cabelos lisos, eu tenho os cabelos encaracolados. Mas a fazer essas comparações naquele momento e saber que era eu. Pronto, e aquele diálogo, Sim. coisas assim. Foi como se não você acho que fizesse um atendimento fraterno, né? Como se você fizesse essa a mim compreensão, mesma, a mim né? mesma, Esse diálogo exato. para você ver. Isso é feito na imaginação ativa, que talvez você já tenham estudado ou visto alguém falando. Na imaginação ativa, nós fazemos esse diálogo interno, só que não é em transe, tá? A imaginação ativa é uma técnica assim que a gente usa na psicologia analítica, que você conversa com partes tuas e anota, né, o que ela fala, faz a pergunta, espera a resposta, e essa imaginação ativa ela pode ser feita assim como você fez, com uma parte tua, mesmo que não seja dessa encarnação, mas que você perceba, né, que tem a ver muito contigo e que vai te ajudar, tá bem? É possível fazer sim. Podemos dizer que você fez essa imaginação ativa, né, Maria José? Tá bem? Muito bom. Obrigada por compartilhar. Outra Maria, Maria Moraes agora. É possível. Tá. Então, é mais um comentário com relação a medo de animais, né? Quando você comentou a sua experiência com os ratos, né? Eu, desde criança, tenho pavor de cobras, sabe? Ver cobras me petrifica. Eu tenho pesadelos. Até mesmo se eu ver cobras no zoológico, eu tenho pesadelos, né? E nunca fui picada por cobra, nunca tive experiências assim com esse animal, né? Negativas, vamos dizer assim, né? Às vezes já tive a oportunidade de estar na beira de um rio, ver uma cobra passando na água, e eu ficar petrificada sem poder falar nada, perder a voz, sabe? Mas eu imaginava assim, o medo que eu tenho desse bichinho é porque ela não tem perna, ela não tem asas, e ela anda, ela nada, ela sobe em árvores. Eu acho que é isso que me causa medo nesse bicho, né? Nesse animal. Embora eu ame a natureza, goste de todos os animais, mas cobras, eu tenho pavor desse bichinho. Mas não necessariamente, né? Com essas análises todas que estão sendo feitas aí, eu acho que é algo do inconsciente coletivo, é algo que talvez, sei lá de onde vem esse pavor, porque não é desta reencarnação, não é desta vida que eu tenha motivos para ter medo desse bicho desse jeito. Né? É um asco, uma coisa que mexe com o meu organismo, eu fico em pânico. Pois é, mas você não mora em lugares que tem cobra. No Você Brasil mora no... tinha, graças a Deus, que aqui na Holanda não tem. Só tem um tipo de cobra que é inofensiva, mas mesmo para mim isso me causa pavor. Mas é lá no sul, aqui não tem, então eu tenho sorte, eu posso andar no parque tranquilamente, que eu sei que não tem cobras ali. Mas no Sim. Brasil, né? No Brasil, minha família, eu cresci no interior, então tinha cobras, no Paraná tinha cobras, depois meus pais se mudaram para o Mato Grosso, um lugar com muitas cobras perigosas, venenosas, né? Então, lá eu teria motivos de ter cuidado na natureza, né? Porque lá tem, sim. É Mas, claro que se você for fazer um trabalho analítico e trouxer sonhos com cobra, esses sonhos vão levar para imagens arquetípicas que estão relacionadas com a cobra, tá? Então, o sonho, dependendo da constituição do sonho, assim, do enredo do sonho, aí vai se fazer uma análise de como essa imagem arquetípica que é a cobra, que está relacionada com outras coisas que eu não vou falar porque não tem porquê, né, ficar abrindo dessa forma, aí poderia te ampliar algum aspecto da tua vida. Aí sim, sabe? Aí pode fazer sentido. Então, a gente pode entender também que é algo que está se apresentando para a gente reconhecer. É claro que em níveis mais graves, como a culpa que a Joana de Ângeles fala de algo que nós cometemos, mas também algumas dificuldades ao longo da vida, como essa que foi visto. Uma coisa comum, eu tenho fixação por assistir filmes de época,
Eu gosto muito dessas épocas assim que se passa em castelos, tal. Não é à toa, né? Eu tive uma experiência lá, eu tive, pelo que foi visto, uma morte traumática lá, então isso está registrado no meu inconsciente. Meu espírito viveu isso. Eu superei? Provavelmente eu superei, mas a impressão ainda é percebida. Não é interessante, gente? É como se fosse um eco do passado, que ainda volta em algumas situações, sabe? Mas eu não desejo sonhar com esse bicho, não. Maria, Deixa mas isso lá guardado. desculpa, eu tenho o mesmo medo que você da cobra, e todas as pessoas que eu conheço que têm pânico de cobra têm a mesma coisa, não pode ver em foto, não pode ver em filme, em nada. Por isso que eu perguntei, é a mesma coisa. Sim. Acho que a Obrigada, Sheila. Débora depois, imagina. Acho que a Débora depois a Maria Silva, né? Eu não vi Boa quem entrou noite. primeiro. Não tem uma sequência aqui? Eu não sei se a Mariana tem É sequência isso de. mesmo, é a Débora, depois a Maria Silva. Ah, tá bem. Sheila, então, nesse sentido que você estava falando aí, né, desses conteúdos, né, dessa coisa da abertura, porque você fecha o capítulo no último parágrafo falando que aquilo que mais se teme sempre acontece. Até me deu um É, medo E eu fiquei pensando, então, aquilo que a gente tem medo já são como que fossem sinalizações do nosso inconsciente para que a gente possa enfrentar esses conteúdos, né? E depois fica até me perguntando, será que as fobias também podem ser o resultado de um não enfrentamento, né, antes da gente enquanto espírito, para evitar que chegasse a esse ponto de virar uma fobia? Fiquei também pensando nisso. sim, isso mesmo, Débora. Você entendeu super bem. Então, tudo que a gente vai precisar compreender sobre nós mesmos vai se apresentar com alguma perturbação, como diz Jung. Alguma coisa nos perturba. E a Patrícia está falando aqui no chat que ela gostou da analogia dos balões, porque são como esses balões mesmo que a gente tenta afundar numa piscina. O ego, desculpa, ele vai fazer todo o possível para não deixar o conteúdo vir para cima, vir para a consciência, porque ele não quer ver. Tudo que está no inconsciente, que é sombra para o ego, ele vai fazer um esforço muito grande. Por um tempo a gente consegue segurar, depois não consegue mais, e ele vai irromper. Irromper é a palavra que se usa quando um conteúdo vem para a consciência. E estando na consciência, é uma, vamos dizer assim, é um conteúdo que tem uma ideia e um afeto, tá? Que é o complexo. Então ele fica ali o complexo, ele é tipo assim, algo que nos pressiona a ser reconhecido, tá? E é bem como você está dizendo. Então, uma fobia, ela pode ter um complexo associado ou alguma experiência mal resolvida que é necessário ser visto nesta encarnação, para nos liberar, sabe, Débora? Porque, afinal de contas, o que Jesus fala? Reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás no caminho com ele, senão esse inimigo vai te entregar para o juiz, que vai te entregar para o ministro da Justiça, e você vai ser preso e não vai sair até que pague o último centavo. Jesus faz uma alegoria do quanto os problemas podem agravar ao longo do nosso processo evolutivo. Estar no caminho com ele é enquanto nós estamos encarnados neste momento. Estamos no caminho com ele. Está na consciência. O problema vai ser ir para o juiz ou para o ministro da Justiça, que não estão na consciência, se a gente for ver, estão longe de nós, e aí a gente pode ficar aprisionado. E uma prisão psíquica, ela gera muitos problemas emocionais e doenças mentais, gera mesmo, gente. Essa prisão que a gente fica gerando culpa, gerando medo, e por aí vai, né? Deixa eu ver aqui as do chat. Obrigada, Denise. Rosilene também tem pânico de cobra, mas é pânico mesmo, Rosilene. Não é aquela ideia do medo, tal. Você entra num estado de pânico, porque o pânico já é um estado mais grave que a fobia, viu? O pânico gera reações independente do estímulo. O estímulo aconteceu fora,
mas com o pânico ele já começa a ser mobilizado de dentro, sabe? É aquilo que a gente falou dos fatores endógenos e os exógenos. Então, existe uma cobra. Eu penso que todo mundo teria medo se visse uma cobra, tá? Acho que não é uma coisa assim que a gente já consegue fazer uma foto. Ah, você já consegue fazer uma foto da cobra. Eu quero dizer para vocês que fora a gaiola ali do zoológico, eu nunca vi uma cobra ao vivo, então eu imagino que eu teria. Mas coisa que eu achava que eu não teria medo e nunca foi algo que me perturbou foi barata. Mas e a barata voadora que entra pela janela no verão? Faz um estardalhaço como se fosse a pior coisa do mundo. Acho que isso é coisa assim que a gente realmente passa por isso, né? Oi, Maria. Depois o Santiago. Oi, então, justamente eu estava na mesma parte que a nossa amiga estava falando, que era aquela, como se aquilo que mais se teme sempre acontece exatamente por estar registrado no cerne do ser, a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada. Ela coloca assim, Joana, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural e realização pessoal. Baseada nesse finalzinho que a Joana coloca, eu tenho a experiência de quando eu assisti um filme uma primeira vez, disparou o gatilho de um medo, que foi o Exterminador do Futuro. A partir daí, vários filmes que eu assisti, que tem muita destruição, coisa assim, ele me dá a mesma sensação fóbica de disparar coração, sudorese, etc. A minha pergunta, baseada nesse parágrafo, é frutífero para o meu amadurecimento psicológico me expor mais aos filmes assim, estando em terapia, me expor mais para poder ajudar nesse amadurecimento, já que ele coloca que está no cerne do ser, às vezes as ocasiões de você estar mesmo em contato com aquilo é mais frutífero para o amadurecimento, a gente se expor mais? Então, você lembra que eu mostrei que a gente tem essa reação que é ocasionada pela amígdala e ela é automática. O que gera no teu organismo é a reação da amígdala, taquicardia, sudorese, mal-estares que você sente. Mas é o córtex pré-frontal, que é aqui atrás da testa, que vai fazer uma associação racional, uma racionalização a respeito do que você está vendo. E aí, talvez valesse a pena, se você quiser experimentar, não estou dizendo que isso vai te ajudar 100%, mas da próxima vez que você assistir um filme desse, você na hora que estiver começando a ter as reações, respira lentamente, começa a respirar e vai dizendo em voz alta, se você quiser, se você puder, não está acontecendo nada, é só um filme, são só imagens, ali eles estão mostrando, aí você pode descrever para você o que eles estão mostrando, é uma ficção, não é a realidade, tá? Vai ser importante você fazer isso que se chama dessensibilização, você perder a sensibilidade através desse processo de racionalização. Pode acontecer que você acalme e não tenha sei lá, não tenha nenhuma reação muito exagerada, tá? Mas é claro, né, se você talvez compreendesse, né, que na tua experiência passada, talvez você tenha vivido situações de guerra, né, situações de perigo como esse que mostra no Exterminador do Futuro, perseguições, né? E sem contar que às vezes os sonhos trazem perseguições, que também estão relacionados com conteúdos que querem chegar à consciência, mas o ego está resistindo, o ego está fechando a porta. Como eu fiz alusão de estar sendo invadido, o ego fecha a porta, segura e não permite mesmo. Então, pode ser que tenha conteúdos, Maria, que precisam ser reconhecidos, assim como a Débora entendeu super bem e explicou para a gente, tá? Pode ser sim. Mas, de qualquer maneira, você querendo ver filmes assim, faz o exercício de dessensibilizar. Não vai acontecer nada, é só um filme, é só aquilo ali foi gravado, ninguém morreu, não aconteceu nada. Agora, se você vai ver uma cena do que está acontecendo nas guerras, aí ali é vida real, né? Uhum. Entendeu? Então, ali pode realmente te deixar mal. Tá bem? Tá ótimo, obrigada. Santiago? Obrigado, doutora Sheila.
Quedé muy impresionado al principio del capítulo, cuando hace mención a este pasaje del evangelista Marcos. Reconciliar-vos o mais depressa com vosso adversário. Eu quedé muito impressionado por esto. Y nunca se me hubiese ocurrido, se hubiese pasado por mi mente que este pasaje del evangelista Marcos tuviese relación con nuestros miedos. Fue extraordinario para mí. Y usted me hizo recordar y pregunto, el rey David en el Salmo 23, él hace mención: aderezas mesa frente a mí en presencia de mis angustiadores. Esos angustiadores que hace referencia el rey David son situaciones internas, son las angustias interiores. ¿Tienen algún referente con estos miedos que aquí menciona del evangelista Marcos? É possível, né, Santiago? Porque as coisas que nós realmente tememos demais, ou temos uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande de enfrentar, são conteúdos internos, são situações que nós não conseguimos lidar, sabe? Quando Jesus fala, reconcilia-te com os teus inimigos, inimigos são todas as coisas, são todos os conteúdos, medos, culpa, situações que nós causamos nessa encarnação, ou aquelas que nós esquecemos e estão lá no inconsciente coletivo, ou seja, estão guardadas no self, no espírito, como algo que eu ainda preciso lidar, eu ainda preciso recuperar, como um criminoso que precisa pagar uma pena, como naquela passagem de Chico, é tão bom a gente poder pagar e devolver o que a gente roubou, né, meu irmão? Entendeu? Então, sim, eu acho que faz sentido isso que você associou. Tá bom? Muito obrigado, doutora. Imagina. A Sueli está aqui se identificando comigo também das baratas voadoras. É isso mesmo, né? Mas nada se compara aos ratos, viu, Sueli? Nossa, rato gera as reações assim bem mais fortes. Mas é isso, pessoal. Assim, em termos de conteúdo, eu acho que nós conseguimos abordar todos. É claro que existem vários, então eu até aconselho que vocês vão lá na lista do Google e olhem as fobias. Tem fobia de tudo que é jeito. Imagina a claustrofobia, que é o medo de ficar num lugar fechado, tendo passado por situações de enterrar vivo, por exemplo, que muita gente pode ter vivenciado também em outras encarnações e vem com a claustrofobia. E entre diversas outras, assim, que a gente... uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela pode... A gamofobia, ela pode não querer mais ter relacionamentos. E no caso de aparecer alguém, a pessoa também já tem reações de ansiedade, não é? Quando a situação começa a acontecer. E muitas outras. Se o pessoal estiver satisfeito, não tiver mais perguntas. Eu tenho uma pergunta ainda, se der tempo. Oi, pode falar, Ana Paula. Quando a gente vê uma fobia numa criança, que não tem por que ter aquilo, já de cara, já falei para minha irmã, nesse caso, a minha sobrinha tem 4 anos, que precisava ver alguma coisa em relação à espiritualidade, porque ela tem uma fobia enorme de lobo e até cachorro, ela
agora ela tá, assim, ela tem um pavor enorme, uma fobia enorme mesmo de cachorro e sem problema, Uhum. nunca ter tido problema nem nada. Inclusive, eles têm um cachorro porque a minha irmã acreditou que aos poucos ela ia chegando perto e alguma coisa, mas é impossível, sabe? O cachorro, coitado, fica só lá de fora da casa por causa dela. E começou com lobo, a gente não imaginou que podia ser a mesma coisa, que o cachorro dela é um border collie bem peludo, assim. Uhum. E a minha irmã disse assim, nossa, ela às vezes ela tem medo de lobo, onde a gente não vê lobo, né, com 4 anos. Mas me diga uma coisa, como é que tipo de psicólogo? Então, nesse caso, já, pelo que a gente está conversando, é aquilo que eu falei, assim, tem que procurar uma psicóloga espírita. Como é que é Uhum. feito o tratamento com uma criança, assim? Psicologia infantil normal? Ela só tem 4 anos, né? Uhum. É. Ela Não, tem a vários criança... medos, mas esse é o que a gente pega. Ela tem muito medo. É. Não, realmente acho que o trabalho espiritual vai ajudar bastante. E 4 anos você pode ter certeza que ela traz de outras encarnações, porque 4 anos a criança nem está plenamente a gente pode dizer assim que o espírito não desceu 100% ainda, né? É. Ele ainda está muito lá. Então, a chance disso é que melhore muito a partir dos 7 anos, de que o espírito então consiga fechar um pouco mais, né, as memórias do passado. Mas acho que ele só vai completar mesmo na adolescência, que ele vai conseguir fechar completamente. E aí vem os passes para ajudar a fechar o chakra coronário e ele tentar ficar aqui, né? Ficar nesta encarnação, que foi como a Maria José trouxe, né? Embora ela tenha vivenciado situações muito trágicas, como ela trouxe, Maria José, ela conseguiu agora adulta cuidar da criança dela e trabalhar de outras encarnações, né, Maria José, aquilo que ela vivenciou. No caso da tua sobrinha, ela precisa de vocês. Não negligencia, não faz piada, não diga para ela que não existe ou que o que ela está vivendo não é justo, não é verdadeiro. Valoriza, sabe? Fala assim, olha, eu entendo, é difícil, pode dar medo mesmo, mas vamos tentar olhar aqui nos desenhos. Será que o lobo, ele só é ruim? Será que ele só é mau? Ou será que ele tem coisas legais também? Enfim, vai tentando entrar em contato assim com algumas imagens para que ela possa perceber outras coisas, né, no imaginário dela. Porque 4 anos, né, Ana A Paula, gente assim... tem esse outro lado que a gente esquece, mas assim, quando eles 4 anos ainda, em desdobramento, ela não é a criança ainda, ela é o espírito, né? Ela tem, Não, ela, a criança já está aqui, mas o espírito está muito lá também. Então, essas exato, memórias vêm muito à tona, sabe? Vêm muito à exato. tona. O Sabe, que pode, inclusive, não ser propriamente apenas dela. Ela pode estar tendo também encontros com amigos é espirituais. isso que eu ia dizer, porque ela tem medo de dormir. E É, ela tem tanto medo, é uma criança com tanto medo que ela é daquelas que ela fica na calça da mãe mesmo. Ela quer, imagine com 4 anos, às vezes do nada ela quer colo, e ela tem tanto medo de dormir que ela não gosta nem de rezar, porque falou em rezar, ela já sabe que tem que dormir. E é o medo dela, porque eu acho para minha irmã, eu acho que a minha irmã que eles se mostram para ela, ou ela traz as lembranças da noite, né? Dos desdobramentos, alguma coisa. isso. A Então, noite, a noite é, por si só, um medo arquetípico, né? Durante muitas encarnações, a noite representou uma situação de ameaça para nós. Então, o que ela está vivendo está muito relacionado com a vida espiritual, sim. Então, passe, água fluidificada. A psicóloga pode ajudar, mas tem que ser presencial, que é para poder fazer a questão mais da dessensibilização, trabalhar com ela com material mais lúdico mesmo, sabe? E orientar a família para nunca desvalorizar o que ela está sentindo, porque daí sim ela pode fixar nessa encarnação uma reação assim de desprezo pelo uhum, medo dela, tá? uhum. Então, isso Então, não pode acontecer, tá bom? obrigada. Tomara que vocês consigam, viu, tadinha, né? 4 anos já enfrentando isso. Então tá bom, então
podemos finalizar, né, Mariana? Sim?